Olha aqui, especialistas esperam que o processo que pede a prisão do ex-jogador Robinho pode ser concluído, Ricardo Kertzmann, em até 6 meses. A previsão é feita com base no regimento interno e no histórico do Superior Tribunal de Justiça, onde o caso está tramitando. Ontem, só para deixar todo mundo na mesma página, o Ministério Público Federal concordou com a prisão do jogador aqui no Brasil por causa de uma condenação por estupro lá na Itália. Ô Júnior, a gente conversou sobre isso semana passada, né? E eu lembro que eu comentei o seguinte, são 2 coisas aqui que são muito importantes. Uma é que a lei seja cumprida. Se a lei brasileira prevê que um cidadão brasileiro não pode ser extraditado para cumprir pena, mas ao mesmo tempo ela tem uma reciprocidade, ela tem um acordo com um país estrangeiro dizendo que essa pena tem que ser cumprida no Brasil, então já passou da hora de começar a cumprir essa pena do Robinho. Número 2, se a pena em que ele foi condenado na Itália, diz que são 9 anos de prisão, eu espero que sejam 9 anos de prisão. Não adianta chegar aqui, aí ele acorda um dia, toma banho, diminui 1 ano, um dia ele fala bom dia, diminui outro ano, ele lê um livro, diminui outro ano, e no final das contas, ele acaba ficando 6 meses, 1 ano preso. Porque a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um estupro, a gente está falando da violação do corpo de uma pessoa. Isso já é grave o suficiente para qualquer ser humano que tenha moral, que tenha boa idoneidade. Ninguém pode aceitar uma coisa dessa. Mas principalmente no meu caso, e no nosso caso aqui da bancada inteira, o Malco tem uma filha, Júnior, você está com uma neném a caminho, o Eduardo tem 2 meninas e uma neta, eu tenho uma filha. Quem tem mulher, né, quem tem uma filha, a gente sabe o tamanho dessa violência que acontece todos os dias contra milhares de mulheres no Brasil. Então esse caso tem que ser exemplar. Eu acho que inclusive o Robinho está pagando, o Daniel Alves está pagando por esse mau exemplo do Robinho, porque ele está preso preventivamente na Espanha e não soltam ele, justamente para não abrir esse precedente dele se mandar para o Brasil e ficar anos em liberdade por aqui. Ô Malco Camargos, e aí? Será que Robinho vai mesmo preso? Será que vai servir mesmo de exemplo aí, como o Ricardo está falando? A palavra é exemplo. E exemplo que nós precisamos. Maus exemplos nós estamos dando todos os dias aqui em Itatiaia, noticiando um feminicídio, noticiando um novo estupro. Isso o cidadão está vendo no dia a dia. Raros estão os bons exemplos da punição para essas pessoas. Ontem mesmo, Júnior, um assassino quase confesso, que matou a mulher e jogou em cima do viaduto das Almas, depois pagou a fiança, já ia fugir de novo e foi preso novamente, ou seja, quase que saiu da sua punição pelo mau exemplo que nós estamos vendo na justiça brasileira. Tomara que este caso mostre, que são pessoas como referência, como Robinho, que nós sabemos, são heróis nacionais, heróis com pés de barro, estão sendo revelados aqui, que precisam sim pagar por seus crimes. Espero que o Ministério Público e o STJ façam que o Robinho cumpra o dever de pagar o crime que cometeu em outro país, aqui em nosso Brasil. Ô Eduardo, o Malco lembrou muito bem um caso muito próximo da gente, que a gente está acompanhando, né? Esse rapaz, o Luiz Gustavo, está sendo acusado de ter matado a namorada, a esposa, enfim. Ontem, por causa de um outro crime, o tal de alteração do processo, processual, fraude, enfim, né? Fraude processual que chama, né? Que é o nome técnico. Tinham colocado lá uma como é que chama aquele negócio, gente? Para tirar a pessoa lá? Fiança. De 100 salários mínimos. A audiência foi feita 1 hora antes do programado e o juiz deixou ele sair por 1 salário mínimo. Eu acho que o problema tá aí, sabe? Poxa, precisa ser tão brando assim? E a gente fica assustado, né? É aquele caso do Gutierrez, que o ex, correu atrás da mulher com a faca. Se não fosse a força da doméstica, né, para arrastar, para enfrentar, ele teria matado na frente das crianças, coisa horrorosa. Aí ontem ia ter lá a audiência de julgamento, ele não foi porque está com Covid. Gente, o Malco está em Camboriú, São Paulo, Nova York, o Malco participa da conversa da nação, amigo. Peraí, ué. Essas coisas que eu não consigo entender. Agora, sobre o Robinho, Júnior, é bom de falar na Itatiaia que os ouvintes são muito fiéis, então eles sabem o pensamento da gente. Eles sabem que eu sempre diferenciei, eu sempre busco diferenciar no trabalho de jornalista e na vida. Criminoso e bandido. Criminoso, Júnior, qualquer um de nós pode se tornar daqui a 5 minutos. Qualquer um de nós pode se tornar, cometer um crime. Bandido é diferente. E o único crime, ou um dos poucos crimes que eu considero que estão muito próximos um do outro, quem pratica é criminoso, mas é bandido, é o estupro. E quando o cara vem do nada, Deus dá a ele o talento, ele desenvolve o talento, ganha fama internacional, dinheiro pra caramba, e faz uma brutalidade dessa, é mais repugnante ainda, sabe? É cadeia para ele, para dar exemplo aqui no Brasil e para o mundo, de que nós aqui
somos meio avacalhados.